E aí, meu povo, no vídeo de hoje nós vamos falar da hipocrisia do Luiz Henrique, que mudou de versão no discurso em menos de 2 meses, e o status do Mbappé, que passou de intocável para um jogador comum. Fica comigo até o final do vídeo, que você vai entender essa história toda. Deixa o like, comentário, se inscreva e vambora. O jogo na semana passada entre Paris Saint-Germain e Nantes tinha deixado uma dúvida. Mbappé começou no banco, mas foi uma escolha técnico ou porque ele estava realmente cansado depois da Liga dos Campeões? Mas a resposta veio agora nesse final de semana. Temos uma nova ordem no PSG. Mbappé não é mais intocável. Depois que ele disse e anunciou que vai deixar o clube, muita coisa mudou na vida do jogador francês. Por que eu digo que a confirmação veio no jogo do final de semana contra o Rennes? Porque pela primeira vez na temporada, Mbappé foi substituído no meio do jogo sem ser por motivo de lesão, apenas por escolha do técnico. Isso não tinha acontecido, vocês podem procurar, porque eu procurei, fui confirmar, e aos 65 minutos, portanto, Luiz Henrique tira o Mbappé para a entrada do Gonçalo Ramos. Mbappé estava mal no jogo, mas não era o pior, e simplesmente foi pro banco. Por ironia, o Gonçalo Ramos acabou participando da ação que ocasionou um pênalti a favor do PSG e com isso o empate, e o pontinho conquistado de casa. Mas por que eu disse que o Luiz Henrique tem um discurso incongruente? Porque em menos 2 meses ele passou de Mbappé quando quer jogar ele joga para temos que nos acostumar a jogar sem querer Mbappé. Então quer dizer que agora virou oficial, o técnico e os jogadores estão falando sobre a decisão do Mbappé, mas na hora que é perguntado na coletiva sobre a decisão do jogador, não comentamos sobre isso. É um pouco irônico. Hipocrisia de Luiz Henrique. No dia 7 de janeiro, após a goleada do Paris Saint-Germain em cima do Revel, da Copa da França, por 9-0, triplete do Mbappé, olha o que Luiz Henrique fala após o jogo, tá? Quando o Mbappé quer jogar, ele joga. Esse tipo de jogador tem mais a dizer que o treinador. Quando ele joga, todos aproveitam o estádio, o público e os adversários. Prestaram atenção? Isso no dia 7 de janeiro. Quarta cena, 45 dias depois, coincidentemente ou não, depois de Mbappé anunciar que vai deixar o clube, olha a mudança de postura do técnico espanhol, como isso chocou a todos. A gente já entra nesse mérito. O PSG estava perdendo. É o maior artilheiro da história do clube, o jogador que tem um diferencial, que pode mudar a partida a qualquer momento, foi substituído por escolha do treinador. Super justo, se isso fosse levado desde sempre, desde o início da temporada, desde que o Luiz Henrique chegou no Paris Saint-Germain. O que me choca mesmo é essa mudança de discurso completamente aleatório. Aí pega só. Vou colocar aqui a resposta do Luiz Henrique quando foi perguntado, após o jogo contra o Rennes, o que ele disse. La pregunta es muy fácil de contestar. Antes o después, pronto o tarde, esto va a ocurrir y nos tenemos que acostumbrar a jugar sin Kylian. ¿Cuándo? Cuando yo considere oportuno, jugará y cuando no, no jugará, pues como hacen todos los entrenadores con sus jugadores. Aí, uns minutos depois, ele foi ainda mais além. Ele fala: minha intenção é não desperdiçar nenhum minuto. Cada minuto conta. Cada titular do PSG deve pensar que é uma grande oportunidade de jogar. Eu quero competitividade ao máximo. Quando você veste essa camisa, eu quero o máximo. Hoje eu tive isso. Quero ver isso em todos os meus jogadores. Quando eu vir um que não tá no nível adequado, eu vou substituir e trazer outro com um elenco muito completo que eu tenho à disposição. Então ele coloca ali Kylian Mbappé na mesma prateleira de todos os outros jogadores. Por que eu falo que é irônico? Porque o Mbappé era intocável, correto? E agora, do nada, ele adota esse discurso. Então o Mbappé já está sofrendo as consequências da sua escolha. Até aí, mano, beleza, faz parte do jogo. Eu acho que o próprio Kylian já esperava. O que eu acho bizarro e surreal, a falta de noção que Luiz Henrique tem ao adotar um discurso 45 dias antes e mudar completamente 45 dias depois. Na minha opinião, eu não acho que isso partiu do Luiz Henrique. Eu acho que ele recebeu orientações dentro do clube de pessoas acima dele, leia-se, presidente do Paris Saint-Germain, porque quando ele anuncia que vai deixar o PSG e no jogo seguinte ele é colocado no banco de reserva, você fica na dúvida, tava cansado do jogo da Champions, tá preservada, mais tempo de jogo para outros que não participaram.
Só que agora veio essa confirmação. E todo mundo aqui na França tá falando sobre isso porque uma parte acha que, ok, faz super sentido porque o Luiz Henrique precisa trabalhar já os seus jogadores para quando o Mbappé for embora. Mas, por outro lado, e esse lado eu concordo mais, que esse Paris Saint-Germain sem Mbappé será o Paris Saint-Germain da próxima temporada. Então, assim, não cola. Vocês entendem a hipocrisia que eu tô falando? Você se priva do melhor jogador e na Liga, porque hoje o PSG tem 11 pontos de vantagem. Então é óbvio, quero ver, põe minha mão no fogo, se ele vai ter essa audácia de fazer na Liga dos Campeões. Eu acho realmente que na Liga dos Campeões o Luiz Henrique não vai ter essa audácia de dizer o Mbappé não tá muito bem hoje, vamos tirar ele aqui. Então ele se dá o luxo de fazer essa substituição, porque na Liga o time tem uma gordura boa ali, e ele pode se dar o luxo para isso, mas eu acho totalmente ridículo, porque quem disse que esse Paris Saint-Germain sem Mbappé será o Paris Saint-Germain da próxima temporada? E a gente já tem falado sobre isso, sobre os novos reforços que vão chegar, sobre jogadores que o PSG está interessado. Então, brother, na boa, Luiz Henrique, seja mais firme, cara. Você simplesmente fala uma barbaridade dessa. É normal, galera, que quando você toma uma decisão dessa de deixar o clube e você vai sair de graça, você tem as consequências para assumir. O que eu não achei correto é o discurso totalmente incongruente de janeiro para agora, final de fevereiro. Então, eu acho que assim, cada um assume seus BO. Mbappé assumiu o BO dele, falando que vai sair. Aí a gente vai acompanhar, né? Ainda tem muitos jogos até a temporada acabar. E eu quero ver como é que vai ser essa história ao longo desses jogos. Como eu disse, a Liga dos Campeões, eu duvido que isso vai acontecer. Quero saber a sua opinião, coloca aqui. Tem uma notícia que saiu, é que o Mbappé foi jantar lá no palácio, né, na casa do presidente da República, Emmanuel Macron. Porque essa semana o Macron tá recebendo o Emir do Catar e o Mbappé foi convidado, também o presidente do Paris Saint-Germain, que não é o Emir, tá? O Emir é o Al Thani e o presidente é o Nasser. Então o Mbappé foi convidado para jantar lá com o presidente do Paris Saint-Germain, o dono do Catar e o presidente da França. Não é a primeira vez que o Mbappé participa de uma celebração no TLC. Ele foi lá também em abril de 2018, antes da Copa do Mundo. Então, assim, não é uma novidade, mas isso mostra a relevância, um papel importante que hoje tem Mbappé aqui na França, capitão da seleção francesa. E achei importante trazer isso aqui pra vocês. Agora, deixem nos comentários se vocês acham que vai ser a nova tendência Mbappé no banco, ou sendo substituído, ou se foi algo pontual. Quero saber. Beijo, galera. Tamo junto e até o próximo vídeo.